Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já para começar, quero agradecer a todos, tá bom? Muito obrigado pelos likes deixados, muito obrigado pelos comentários deixados também. Pessoal, quero agradecer, tá, a todos aqui do nosso canal. Axé para vocês, que meu Pai Odé possa abençoar cada um. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você é um umbandista ou gosta da Umbanda ou do culto, né, aos nossos ancestrais, você está no canal certo, tá? Para isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, mas muito axé a vocês também, tá bom? Pessoal, hoje eu quero trazer aqui para vocês um assunto muito polêmico, é um assunto que gera até discussão, tá bom? É dúvida aí para muitos, como assim já foi dúvida para mim. Hoje eu tenho, né, esse conceito de pensamento e de aprendizado, então eu quero trocar esse aprendizado, esse conhecimento com vocês. Que o assunto é a respeito do que? Umbanda cultua orixá? Existe orixá na Umbanda? Então vamos lá para o nosso vídeo que eu vou explicar para vocês se existe ou não, o que é cultuado na Umbanda, tá bom? Então bora lá. Pessoal, então vamos lá para o assunto de hoje, né? Se existe orixá na Umbanda. Primeiramente eu quero trazer aqui para vocês. Orixá é uma energia, tá? Orixá ele é único. Não tem como eu falar que Oxóssi desceu do Orum e veio pro Aie, né? Não tem como, pessoal. Oxóssi ele não sai de onde que ele tá e incorpora ou dá essa vibração ao médium, tá? O que acontece? Nós sentimos uma partícula de vibração do orixá. Tá? Isso dentro da Umbanda e dentro do Candomblé. Já para deixar claro aqui para vocês. Por quê? O que gera muita polêmica e muito problema é falar que orixá só tem no Candomblé. Ou não, eu viro de orixá na Umbanda. Nós não viramos, tá, de orixá. Nós sentimos essa vibração, essa partícula do orixá. Pô, Celso, mas aí você está falando então que não existe orixá. Pessoal, o que eu quero trazer aqui para vocês é o que? Existe orixá. Mas pensa comigo, como orixá com uma força maior, se nós temos nossos guias, já, a vibração deles já são grande, eles não podem estar vindo com toda a potência, né, energética próxima nossa, senão nós sentimos muito mal, isso nos prejudica. Imagina o orixá, que é uma vibração, que é uma energia pura, uma energia que não passou pela morte. Então, é algo muito grandioso para um médium receber. Falar que está de Oxóssi. Não, nós estamos com uma vibração. Nós estamos com uma partícula do orixá próxima de nós. Você entendeu? Isso é o primeiro conteúdo. Segundo, como que funciona o orixá? Orixá, pessoal, muitos dentro da Umbanda falam caboclo de Oxóssi, caboclo de Ogum. Para mim, eu, Celso, né, não penso assim. E também não levo um conhecimento assim para os meus mais novos. Porque se nós for estudar o culto a orixá, não existe caboclo, existe orixá e ponto. Celso, mas como não existe outra energia a não ser o dele mesmo? Porque, pessoal, lembrando aqui, os nossos guias, caboclo, baiano, preto velho, marinheiro, isso é Brasil, isso é de Umbanda. Você entendeu? Isso foi introduzido. Então é brasileiro. O culto ao orixá é africano. O culto ao orixá é África. E lá eles não cultuam essas energias.
Caboclo, baiano, preto velho são nossos ancestrais. Pode ser a minha avó, pode ser um médico, pode ser, sabe, um escravo, um índio. Então, eles não têm esse culto lá. Então, como que eu vou falar que orixá, né, tem um caboclo que responde para falar por ele ou chegue até ele? Não tem como. O que acontece é o seguinte: orixá, ele solta uma partícula, ele solta uma vibração, tá certo? Para nós médios aqui sentir essa vibração e representar ele. Mas Celso, você falou aqui que na Umbanda a vibração é menor e do Candomblé é maior. Sim, isso eu posso confirmar para vocês. É diferente. Por quê? A Umbanda não tem um preparo do seu corpo, não tem um preparo de você, vamos dizer assim, para sentir essa energia um pouco maior de Oxóssi. Como eu, tá? Eu vou dar aqui de exemplo eu mesmo. Como eu, tá? Uma pessoa que tem pensamentos positivos e negativos, sou uma pessoa totalmente estranha, vamos dizer assim, tá certo? Como que eu vou receber essa energia de orixá? Como que eu vou receber uma coisa dessa no meu corpo, sem preparo? É a mesma coisa um prédio não ter um para-raio. Então imagina um raio super forte cair nesse prédio. Vai fazer o quê? Vai dar um pane, vai dar algum prejuízo. É a mesma coisa. Não tem que ter um para-raio ali para receber esse raio e fazer a distribuição? É a mesma coisa no nosso corpo. Mas o corpo precisa passar por alguns fundamentos, por alguns elementos, ter algumas magias no corpo. Então, na parte de orixá, porque o pessoal fala que é de candomblé? Porque a iniciação ao orixá, ele prepara o seu corpo, ele te molda como um para-raio, para quando você sentir essa vibração, essa energia mais forte, não dá um pane, não dá um problema. Você entendeu, pessoal? Então, a iniciação ao candomblé, você vai receber uns cuidados com ebó, você vai ter ali banhos, né, amacis, preparatório, o seu corpo vai receber magias, o seu corpo vai receber energias, tá certo? Para estar pronto para receber essa descarga, né, vamos dizer assim, elétrica, nessa descarga energética maior. Então por isso que o pessoal fala, orixá é só de candomblé. Por quê? Porque o corpo daquele médium, do Iaô, assim como nós falamos no candomblé, passa por uns cuidados para estar preparado para receber essa energia, tá certo? Voltando para a Umbanda, mas Celso, eu vejo na Umbanda Oxóssi. Tudo bem, você vê Oxóssi, mas não é Oxóssi, pessoal. Não tem como eu falar que é o orixá. É uma partícula mínima. Você entendeu? Como eu expliquei aqui, que no candomblé, o Iaô, o médium, né? Ele tem um preparatório do corpo. Como que eu vou? Como, né? Eu não. Como o orixá vai deixar esse médium na Umbanda receber a mesma carga energética do que o filho de candomblé, o Iaô de candomblé. Se o Iaô precisa ter um cuidado espiritual para receber essa carga, como que essa mesma carga vai cair sobre ali um filho de Umbanda que não tem esse preparatório, não tem essas magias penetradas no corpo? Então eu digo aqui para vocês, não vamos misturar as coisas. Oxóssi tem o culto na Umbanda? Tem o culto na Umbanda. Eu viro de Oxóssi? Eu viro, porém é uma partícula mínima, pessoal. Mínima, é uma vibração que eu sinto dele. Então é bem mínima.
Mas falar que a Umbanda não existe orixá, isso é negativo, isso é proibido falar. Umbanda existe orixá. São nossos orixás que nos traz a força. Tá certo? Se formos ver o início da Umbanda, ou seja, a Umbanda de Zélio ou a de Tata Tancredo, que é africanizada, ambas delas vai falar de orixá. Teve o início a respeito de orixá. Então, como que eu vou falar que a Umbanda não é de orixá, pessoal? O que eu posso afirmar é o quê? A mesma vibração energética que o Iaô, que o médio de Candomblé recebe, é a mesma da Umbanda? Aí sim eu falo para vocês, não, não é. Agora, falar que Umbanda não tem orixá é mentira, tá? É mentira. E a outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o quê? Celso, o culto ao orixá na Umbanda tem que ser igual de Candomblé? Não precisa, pessoal. Porém, a única coisa que nós temos é que ter em mente é o quê? Orixá não bebe, não fuma, tá certo? No orixá não vai beber uma cervejinha, orixá não vai beber uma champanhe, orixá... Tá certo? São elementos usados para passar ali por algum ebó, por alguma limpeza. Agora, fazer que nem nós está vendo isso muito, né? Por isso que eu falo, a Umbanda atualizada, Iemanjá bebendo cerveja, Iemanjá tomando champanhe, fumando cigarro, é Iemanjá ou é uma pombogira? Tem isso também. Você entendeu? Então é assim, se vamos cultuar orixá na Umbanda, essa partícula, essa energia na Umbanda, sabemos que tem que ter alguns cuidados, né? Alguns cuidados, tá? Para não misturar, para não virar ali uma Iemanjá pombogira. Você entendeu? Ou uma cabocla. Depende, pessoal. Depende. A outro, para finalizar o nosso vídeo aqui, que eu quero entrar com vocês, o outro assunto a respeito de orixá também, é essa questão do caboclo do orixá. Eu acho errado falar caboclo do orixá. Caboclo é caboclo, orixá é orixá, tá certo? O que podemos fazer é o que? O caboclo que trabalha na energia do orixá. Aí, ok. Mas como assim, Celso? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Meu caboclo é seu pena verde. Ele trabalha com a vibração, com a energia próxima ao orixá, Oxóssi. Mas o que seria trabalhar próximo, né? Esse caboclo trabalhar próximo à energia do orixá? Vamos lá. Pega toda a característica de Oxóssi. Esse caboclo vai trabalhar com as mesmas características. Então o orixá vai ser como um general para ele. E ele vai ser um sargento. Você entendeu? Então, tem essa diferença, pessoal. Tem essa diferença. O chefe e o funcionário. Você entendeu? Então, o funcionário ele tem que trabalhar com as características que o chefe passa. Então, é o que meu caboclo faz. Ele trabalha com as características de Oxóssi. Ele vai ver ali as características de Oxóssi e vai colocar no culto dele. Então aí sim eu posso falar que ele trabalha próximo à energia de Oxóssi. Não que ele é um caboclo de Oxóssi. Não existe isso. Oxóssi não precisa de um caboclo para falar por ele. Senão não existia o jogo de Búzios, que é a fala do orixá. Búzios, né? O jogo de Búzios já traz isso, a fala do orixá. E tem o erê, que já fala pelo orixá. Então, para que vai ter um caboclo? Para que vai ter um boiadeiro? São cultos diferentes, tá certo? Tem o culto a caboclo, tem o culto a boiadeiro, tá certo? No candomblé tem, mas nada a ver com orixá. Orixá é orixá, caboclo é caboclo. O caboclo que trabalha com a vibração do orixá também é outro, parecido. Então, não tem essa. Fala assim que Iemanjá virou dentro da Umbanda. Pessoal, cada um tem o seu culto.
Não vai ser eu que vou falar aqui para você que está errado o jeito que sua casa toca. Porém, nós temos que ter em mente como que nós iremos passar aos mais novos que é certo a minha Umbanda a não cultuar orixá, ou é certo a minha Umbanda cultuar orixá. Eu tenho que passar o assunto verdadeiro, explicar. E ele criar na mente dele o que ele quiser. Mas o culto certo, o aprendizado certo, eu passei. Você entendeu? Desde o início, a minha primeira zeladora falava em Oxóssi, 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 Oxóssi. Porém, ela nunca falou que eu recebia Odé, Oxóssi do candomblé, essa energia forte, essa energia pura, essa vibração, né, a 350 volts. Não, ela nunca falou. Ela sempre usava o quê? A palavra, o caboclo de Oxóssi, o caboclo próximo à vibração de Oxóssi. Você entendeu? Ela nunca falou que eu virei no Oxóssi. E dentro da Umbanda mesmo, ela própria, sendo zeladora de Umbanda, iniciada no candomblé, porém não tocava candomblé, ela própria falava para mim, filho, vá procurar o candomblé para você trazer essa energia, né, maior à sua vida, ao seu corpo, ao seu trajeto, né, aos seus caminhos. Então é onde que eu digo, pessoal, nós temos que estudar e não aceitar essas coisas, coisas mesmo. Como que uma Iemanjá vai virar num corpo de um médium e vai tomar cerveja? Fale isso para mim. Não tem como. Se nós for estudar o culto a Nanã, pessoal, dentro do candomblé, é um culto feminino. Para vocês terem uma noção, Nanã, quando nós estamos dançando xirê, quando nós estamos dançando ao orixá, nós homens, quando chega a vez de Nanã, nós não participamos, só participa a mulher. Então como que um homem vai virar de Nanã Buroquê dentro da Umbanda? Não tem como, pessoal, não tem como. Então é assim, vamos estudar. Tá? Vamos estudar. Umbanda tem orixá? Na fala, tem. Mas o que é esse orixá? Você entendeu? Então tem orixá e uma vírgula. Quem e como é esse orixá na Umbanda? Quando minha mãe tocava, deixando bem rapidinho aqui para vocês, quando minha mãe tocava, linha de santo, linha de orixá, pessoal, esse orixá não abriu o olho, tá certo? Esse orixá não bebia e não fumava e nem falava, tá certo? Por quê? Porque o culto que ela fazia era para essa energia, esse caboclo que trabalhava com a vibração, né, energética mais próxima, né, de Oxóssi, ou esse histórico de Oxóssi, que ele fosse muito parecido e que fosse um representativo de Oxóssi mesmo. Porém, ela sabia que não era Oxóssi. E esse caboclo, ele aceitava a trabalhar desse jeito, a vir desse jeito, para representar, né, ou ser um representativo de Oxóssi. Mas hoje você vê muitos colocando aí caboclo de Ogum. Esse caboclo, ele bebe, ele fuma, ele dança, ele fala, ele canta, ele grita, ele faz tudo. Faz tudo. Então é assim, eu digo, eu sou uma pessoa de culto antigo e vou viver assim até minha morte, e vou ensinar meus filhos assim, e os meus mais novos também, porque muita modernidade dá nisso. Ogum Beira-Mar, o cara
com uma capa, parecendo um sargento, rodando, caindo na água, numa piscina d'água. Agora é o quê? É um batismo cristão? Que desce as águas. Pessoal, não tem como nós fazer isso. Então, você aí que está me assistindo, que está vendo meus vídeos, vamos abrir nossos olhos para não ser enganado. Mas Celso, eu vou, ou eu já vi um Ogum beira-mar, né, dentro da Umbanda, que vinha, que bebia, que fumava e tudo, e ele ajudou. Ajudou, pessoal, ajudou. Sabe por quê? Muito está aqui, ó, na sua cabeça. Certo? A própria ajuda, às vezes, não é um guia que precisa. É você mesmo, tá certo? E sendo que o quê? Ah, ele fez aquela palhaçada, mas será que era o guia? Será que a palhaçada não foi o médium que fez? E realmente ele tinha um guia? E quando você passou por ele, você passou com ele para tomar uma consulta, o guia, por mais que estivesse longe do médium, ele vendo a sua necessidade, o guia foi lá e te ajudou. Não aquela palhaçada, não aquele teatro, né, que ali estava. Então, pessoal, vamos estudar. Deixando claro aqui para vocês, existe culto a orixá dentro da Umbanda? Existe uma vibração que trabalha representativamente ao orixá, tá certo? Chamado como caboclo do orixá, sendo que não é o caboclo do orixá, tá certo? Deixando claro para vocês. Orixá, na sua maior vibração, na sua maior potencialização, é dentro de Candomblé, porque o seu corpo precisa passar por alguns processos, com algumas magias, com algumas limpezas, e sendo maior possível, puro. Por isso que você fica 14, 21 dias guardado dentro do roncó, tá certo? Então, pessoal, espero ter tirado aqui uma dúvida, né, de muitos, que foi a minha dúvida. Eu corri atrás para aprender, para ter esse conhecimento, e hoje eu trago essa troca de conhecimento com vocês, tá bom? Peço, se na sua casa ou a casa que você foi é diferente o culto, ah, Celso, onde eu vou é totalmente diferente, não é assim. Parabéns, joinha, tá dando certo? Continua. Se o feitiço, se a macumba, se o trabalho que tá fazendo tá dando certo, axé, continua, tá certo? O meu intuito aqui não é trazer brigas, né, e nem gerar polêmicas. É trazer o conhecimento que eu tive, o conhecimento que eu vou passar para os meus mais novos, tá? É uma troca de conhecimentos. Então deixa aqui no comentário, ó, minha casa não é assim, é assado, né? O culto lá é diferente. Deixa aqui para nós ir aprendendo e ter essa troca, tá bom, pessoal? Agradeço, tá, a todos por permanecer aí no nosso vídeo. Agradeço novamente os novos seguidores do nosso canal. Muito obrigado, axé a todos, tá? Que meu Pai Oxóssi possa abençoar grandemente vocês, tá? Novamente eu digo, espero ter tirado, tá, uma dúvida, né, muito grande que gera dentro da nossa Umbanda, tá bom? Pessoal, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.